Locho sampo pagyo trashi pa tuche tempe trinle yarngoda pege drolor tampe te parache palden lame wande Omo a Guru Vajradhara Suma Timo Nisha Sanekar Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om a Guru Vajradhara Suma Timo Nisha Sanekar Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhar Sumatimo Nishasane Kar Uta Vardanya Shri Bhad Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Pakyukye Kudayandaki Pakyukye Sundandagi Pakyukye Tudandagi Yeteyerme Chik Gilo Pakyukye Ku Dagilum Pakyukye Sundandagina Pakyukye Tudan Dagi Teyerme Chiktu Gilo Makyukye Kudan Dagilu Makyukye Sundandagina Makyukye Tuda Dagi Teyerme Chiktu Jingilo Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha Om Muni Muni Shakyamuni Swaha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha Sangye Chodan Soge Chonamla Chancho Pardo Dani Keps Dagi Jinso Gibe Sonamgi Rola Pinchere Sangye Druparish Sangye Chodan Soge Chonamla Chancho Pardo Dani Keps Dagi Jinso Gibe Sonam Rola Pinchere Sangye Druparish Sangye Chodan Soge Chonamla Chancho Pardo Dan Dagi Jinso Gibe Sonam Rola Pinchere Sangye Druparish Em Buda, Dharma e Sangha, toma refúgio até a iluminação.
com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa noite. É com grande alegria que voltamos à leitura e reflexão, comentário do Bodhisattva Acharya Avatara e o guia ao estilo de vida de um Bodhisattva. E uma das coisas que me traz a maior alegria, na verdade... Aproveita, me passa esse livro. O livro. Uma das coisas que me traz a maior alegria é o fato que a gente observa a nossa volta, né? Na nossa própria vida, nas pessoas que estão à nossa volta, independentemente da parte mais cultural, do nível social, da vida que a pessoa faça ou não, raramente a gente tem a consciência de, como eu posso colocar, raramente temos a consciência do poder que temos de direcionamento da nossa própria mente. Mas a maioria das vezes as pessoas, ou seja, nós, acabamos vivendo como se nós fôssemos simplesmente um resultado das condições que estão à nossa volta. E a nossa atenção, ela passa em grande parte a observar o mundo à nossa volta, a tentar mudar as coisas à nossa volta, a viver isso. E é raro tanto quanto, na verdade, até parar para conversar e trocar ideias sobre algo que não esteja diretamente conectado com as coisas materiais, prazeres, sensoriais, posição social, coisas externas. Raramente a gente faz isso. Quando a gente se encontra com amigos, normalmente sobre o que se fala? Qual é a normalidade? A vida dos outros? Que seja real ou que seja irreal? Novela. Novela no final é falar do quê? Da vida dos outros. Vai falar sobre os próprios problemas e dificuldades? Sobre relacionamento? Sobrou alguma coisa? O tempo, vai chover, vai fazer frio, que estranho, hoje está chovendo. Falar de política. Né? Falar de política normalmente não é vamos ver o que podemos fazer para o nosso país se tornar um país melhor. Normalmente não é isso. Então, mas se a gente for ver, a grande maioria das conversas acabam ficando nesse meio. Né? E o que acontece é que é muito importante a gente poder criar o espaço na nossa vida para falar, refletir, familiarizar com, por exemplo, o amor, a concentração, a visão de mundo que a gente tem. Né? E isso traz uma grande alegria. A dificuldade que tem da gente fazer isso no nosso dia a dia é que entre nós e a maioria das pessoas a gente tem uma visão muito parecida muitas vezes, né? Então é difícil e não tem o hábito também, né? Então vamos conversar o que hoje? Então, hoje eu queria conversar sobre de que forma que as coisas são impermanentes e a dificuldade que tem na reação diante da impermanência, como eu acabo sofrendo, como que a gente pode fazer para viver isso de uma forma melhor. Não é muito assunto de domingo à tarde, né? Na mesa da família. Mas o que acontece é o fato da gente trazer para o nosso dia a dia. Então, o fato da gente pegar um texto tão sagrado como o Bodhisattva Acharya Avatara, que é um texto extremamente sagrado para mim, né? A gente, na verdade, poder estar lendo ele, que ele serve para nós como um mapa para nos guiar no processo de desenvolvimento da nossa mente. Por quê?
Se a gente ficar só entre nós mesmos com o mesmo nível, a gente vai ficar igual. Porque no final a vida vem, a vida vai, dia vem, dia vai, a vida passa, e no final sobre o que a gente falou? Porque o problema não é falar apenas, é onde eu coloco a minha atenção, onde eu coloco a minha energia. A direção na qual eu coloco a minha atenção, a minha energia, a direção que o meu pensamento vai também, são os assuntos com os quais eu vou acabar criando familiaridade na minha própria vida. E no final, a gente fica sempre com pessoas que estão praticamente no nosso mesmo nível, vamos dizer assim. E no final, a vida passa através do quê? Eu já tenho o Big Brother 1, 2, 3, 4, chega até o Big Brother 250, sei lá o quê. Tanto é uma coisa igual a outra, uma novela igual a outra, um problema de relacionamento do amigo, da amiga, dos próprios é igual ao outro. Aí no final a gente fica, há um problema de saúde, no final sempre tem alguma coisa, não, porque tem esse problema, porque tem aquele, e fala dos problemas e fala disso. Mas o que eu quero dizer é que a gente fica sempre na mesma mesmice, né? Fica dando volta na mesma coisa. E o que acontece é que, mesmo nos ensinamentos, dá uma grande importância para as companhias com quem nós compartilhamos a nossa vida. As pessoas com quem a gente acaba nos relacionando. Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Né? Então, a gente poder viver situações, não é que tem que ser sempre assim, mas poder, com uma certa constância, viver situações na qual a gente tem que refletir sobre a vida, que nos colocam para pensar um pouco sobre o nosso comportamento, para se auto-observar, para refletir sobre nós mesmos e sobre como podemos nos tornar uma pessoa melhor, com mais equilíbrio, com mais satisfação, com mais amor. Isso é muito importante. Né? E uma coisa que é difícil, mas é uma verdade, é que a gente só vai fazer um esforço verdadeiro para mudar, só não, mas na maioria das vezes, a gente vai fazer um esforço para fazer uma mudança verdadeira quando a gente for obrigado a sair da nossa zona de conforto. Enquanto a gente continuar na nossa zona de conforto, que está tudo bem, a gente cria, né? A gente vai criando todo ano. Enquanto a gente está naquela zona de conforto, a gente não quer mudar nada, deixa as coisas como estão e vai indo. Isso não nos faz ter que olhar de cara para nós mesmos, se olhar nos olhos e falar, vamos mudar alguma coisa? É quando a vida nos leva, ou por escolha, ou por condições que não dependem da nossa escolha, a sair da nossa zona de conforto, que a maioria de nós, tenho que mudar alguma coisa. Tem vezes que a gente tem a tendência de fugir da situação, tem vezes que a gente tem a tendência de superar. Se a gente supera, nos tornamos uma pessoa mais forte. Se a gente foge, nos tornamos uma pessoa mais fraca. A força quer dizer a capacidade de estar bem diante do mundo no qual a gente vive. Diante das situações que a gente vive. Ter mais estabilidade, mais paciência, mais amor. E, na verdade, esse processo de se desenvolver, a gente chegou num ponto do texto que, na verdade, ele fala sobre... Não é assim, a parte que é eliminar os venenos mentais mais fortes já passou. Que é o 6º capítulo da paciência, a parte do desejo já passou também. A parte que o texto está falando agora é muito bem, uma vez que eu tenho uma certa estabilidade, o que eu vou fazer? Desenvolver as qualidades. Isso é uma coisa muito legal, porque a tendência que muitas vezes eu vejo é que a gente se pergunta muito bem, mas uma vez que eu consegui eliminar a raiva, quase não vou conseguir ficar praticamente sem raiva, sem muito apego, sem muita insatisfação, etc. O que eu faço? Qual é o processo que vem depois disso? O processo depois disso é aquele de desenvolver e aumentar, melhorar as nossas qualidades. Por exemplo, o amor. Abrir o nosso coração de uma forma profunda e verdadeira, cada vez mais, de uma forma incondicional. É fácil? Não é fácil. Outra coisa, por exemplo, que hoje a gente vai tocar, o texto vai tocar nisso. A gente ter uma identidade profunda que transcende essa vida. Não quer dizer abandonar essa vida, mas ter uma identidade que transcende ela. Não ficar presos apenas naquilo que é só desta vida. Ok? E, na verdade, esse texto não é um texto de estudo, como eu já disse. É um texto que como um mapa que vai nos guiar
para poder treinar a nossa mente numa conduta diferente. Conduta quer dizer uma atitude interior, de paciência, de equilíbrio, de satisfação, de amor principalmente. Ok? Então eu diria que vamos retomar o texto, porque senão a gente vai ficar, aí o texto nunca vai para frente. Eu gostaria nessa visita, se possível, terminar o 8º capítulo, acredito que sim. Então, para isso a gente tem que andar, senão vai ficar... Falamos de várias outras coisas boas, mas o texto vai nos guiando também, ok? Chegamos então no verso 125, do 8º capítulo. Dakshin tsor jobe kyun sumba, dakdanshin tsor chebe, dakdanshin tsor chebe, kyun dan yun sambala nis. A parte do texto na qual nós chegamos, ela faz referência a refletir sobre os benefícios de valorizar a felicidade e o sofrimento do outro e os, como se diz, os defeitos, faults, as faltas, as falhas de pensar apenas no próprio benefício do eu e do meu. Okay? Dakshin chebar sung nyemik da penyo ge namdrang tena dan chenzen torripaos. E mais uma vez é dividido em duas partes, que é refletir sobre os benefícios e as falhas do egoísmo e do altruísmo e, como conclusão, a importância de abandonarmos o egoísmo. Tangbo, dakshin chebar sung nyemik dan penyo ge namdrang la ni gebar sheba dan tunduwa tangbo gebar sheba la nga jimbe wangdu cheba nebe wangdu cheba Tödragi wangdu cheba, lela jorwe wangdu cheba, pende wangdu cheba os. E aqui a gente tem dakshin cheba sun enyemida. Muito bem, aqui a gente vai ter 5 formas na qual vão falar sobre os benefícios do altruísmo e as falhas, digamos, do egoísmo, dividido em 5 partes. A primeira delas é relacionada à generosidade, depois o fato de nós fazermos o mal aos outros. A próxima parte é sobre a fama, depois as ações comuns e dar benefício e felicidade aos seres, ok? Vamos lá, um verso por vez, então. Começamos, então, no verso 125, que fala em relação ao egoísmo e altruísmo conectado com a generosidade. Kalte jingna chi che che, daktun semba, daktun semba drei tsul, Kalte chena chi jingshe shendo semba hai che. Vou ler rapidamente o comentário dessa parte. Kalte serne wangi norla soba shenla china rangni chi longche che dagden baje semba drei tsulte jigpa kebe chiros. Kalte rangi long chena shenla chi jingshe shendo baje semba hai chete Pensun soba tamche jungechiros. Ok. A tradução desse verso está um pouco difícil de entender, por isso que eu fui no comentário disso. Se eu tiver de dar, o que eu teria para me divertir? Na verdade, a palavra divertir não é a melhor tradução. A palavra em tibetano é chö. Chö quer dizer usufruir. Tá? A palavra chö ela quer dizer conduta também, mas o que eu vou poder usar para mim? Mais do que me divertir. Quer dizer, vamos primeiro ler o verso, vai. Se eu tiver de dar, o que teria para me divertir, o que teria para usar para mim mesmo? Tal pensamento dos meus próprios objetivos é a maneira de agarrar fantasmas. Se eu fosse me divertir, o que eu teria para dar? Tal pensamento sobre os objetos dos outros é uma qualidade do divino. Tem umas coisinhas na tradução para a gente arrumar. Do português está correto, mas aí quando a gente vem e faz a tradução do tibetano para o inglês, do inglês para o português, não tendo a referência do tibetano, muitas vezes as traduções elas são um pouco não 100%, por isso que é muito bom ter o tibetano, né? Mas o que o verso diz? Se eu tivesse que dar aquilo que eu possuo materialmente, o que vai ficar sobrando para mim? Não vai sobrar nada para mim, isso é a mente da avareza. Eu tenho bastante, porém, se eu compartilhar aquilo que eu tenho, não vai sobrar nada para mim. Esse pensamento
Em tibetano, aqui se diz Sembadreitsul. Dre quer dizer fantasma, quer dizer espírito maléfico também. Então quer dizer uma coisa bem ruim, na verdade. Nesse contexto, a palavra é dita para dizer uma coisa, olha, o mais baixo que tem. E o outro, quando diz o pensamento dos deuses. Então você pega os deuses de um lado e os espíritos maléficos do outro, quer dizer o mais alto e o mais baixo. Okay? Então o que isso quer dizer? Não tem nada a ver com o divino e não tem nada a ver com o fantasma. São duas metáforas que são usadas. Okay? Então quer dizer, o pensamento de dizer, se eu tiver que dar aquilo que eu tenho, que é a forma egoísta de ser, o que vai ficar sobrando para mim? Isso vai gerar mais sofrimento. Porque quando a gente tem a atitude de pensar, eu não posso dar porque senão não vou ter o bastante para mim, isso vai gerar cada vez mais o pensamento de não ter o bastante. E ao mesmo tempo a gente vai se fechando na gente mesmo. Okay? Se eu for usar para mim, o que eu vou ter para compartilhar com os outros? Esse é o pensamento divino, que é o pensamento da generosidade. Eu não vou usar tudo apenas para o meu próprio uso. Por quê? Porque eu quero compartilhar com os outros. Porque a alegria, ela não vem no usar apenas para si mesmo, ela vem no dar. Isso, na verdade, se a gente for observar na nossa própria vida, o que nos traz maior alegria? Usar algo que a gente tem ou fazer algo que o outro fica feliz? Dar a felicidade no sentido de criar uma condição que alguém que a gente ama fica feliz. O que nos traz mais felicidade? Simplificando, digamos, dar a felicidade. A gente não dá a felicidade a ninguém, a gente cria condição para que o outro fique feliz. Mas, digamos, usamos o termo para simplificar, dar a felicidade. Fazer outra pessoa feliz. A gente não faz ninguém feliz, a gente cria condições que a pessoa ela decide ficar feliz naquelas condições. Né? Porque se eu pudesse fazer alguém feliz, aí seria por um lado ótimo, por um outro lado eu ficaria muito frustrado. Porque a gente faz de tudo e muitas vezes a pessoa não fica feliz. Né? Então o que acontece não depende de nós. A gente cria condições favoráveis e a pessoa ela vive isso de uma forma positiva e fica feliz. Mas para não filosofando menos, digamos, fazer alguém feliz. O que nos traz mais felicidade? Usar algo apenas para o nosso bem-estar ou usar algo que a gente tem para fazer alguém feliz? O que nos traz mais felicidade? Pessoalmente, é dar. A minha experiência pessoal é quando eu posso compartilhar com alguém, quando eu posso dar algo para alguém, e na verdade eu consigo pegar um pouco daquilo que eu tenho e eu vejo que aquilo pode ser de benefício para o outro, eu consigo, na verdade, criar uma condição favorável para aquela pessoa através daquilo que eu possuo. Isso traz uma grande felicidade. Né? Então, quais são os dois pensamentos? A forma egoísta e a forma altruísta de ser diante do ato de dar. A forma egoísta é, se eu tiver que dar para os outros o que eu possuo, o que eu vou ter para usar para mim? Não vou ter nada. Então, não posso dar nada, melhor eu ficar cuidando, porque senão depois eu não vou ter nada. Isso a gente acaba se fechando em nós mesmos. E qual que é a atitude altruísta? Não vou gastar muito com simplesmente apenas eu comigo mesmo, porque senão depois eu não vou ter para compartilhar com os outros. Qual que é a atitude que a gente tem que tomar cuidado para não entender de forma errada? Não é porque eu vou compartilhar com os outros que eu vou me sentir em culpa de usar para mim mesmo, tá? O fato é, exemplo, tem água. Eu sei que várias pessoas estão com sede. Eu vou ter o cuidado de beber apenas aquilo que eu acho que é certo de estar bebendo. Por quê? Porque eu vou compartilhar com os outros também. E dar a água para os outros é tão importante quanto beber ela para mim mesmo. Então, qual que é a atitude egoísta? Nossa, tem tanta gente que quer água. Deixa eu beber bem rápido, porque senão vai acabar. Senão vão querer a minha água. A atitude altruísta é, eu vou beber a água que é correta, que cabe a mim estar bebendo, mas também pensando em deixar aquilo para os outros poderem estar bebendo também. Então, o que acontece, a atitude altruísta é levar em consideração o outro, abrir o coração para o outro. A gente faz isso no nosso dia a dia? Em parte sim, em parte não. Quanto mais egoísta for a nossa atitude, mais sofrimento a gente tem. Essa é a conclusão no final das contas. Okay? No sentido que,
Quanto mais eu fico apenas querendo guardar para mim, guardar para mim, guardar para mim, não compartilhar com o outro, eu vou sempre ter a sensação de ter menos. Mesmo? Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer ter coisas, possuir coisas, ou a gente quer ter a sensação de prazer? Sensação de prazer. A nossa sensação de prazer, ela vem através dos objetos, em parte, e principalmente ela vem através da convivência e da troca que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. E com aquelas que a gente necessariamente não tem que gostar. E na verdade, quando a gente consegue fazer uma troca verdadeira, dar e receber de uma forma verdadeira com alguém que a gente mal conhece, isso nos traz uma alegria até maior. Porque de um lado não tem expectativa de um jogo de sedução, de uma coisa e de outra, porque a sedução ela existe em todos os níveis, né? Até com os filhos, com os pais, com os amigos. Não é apenas uma coisa de casal. Eu vou fazer isso para que você goste de mim, porque depois tem aquilo, não sei o quê. Tem todo um jogo que muitas vezes é feito e acaba poluindo a troca que a gente faz. Então, quando a gente faz uma troca simplesmente porque eu estou aí, eu estou feliz de poder compartilhar aquilo, acabou. Isso nos traz uma grande alegria também, né? Então, é o fato da gente poder entender, do ponto de vista da generosidade, do compartilhar, uma atitude egoísta nos gera maior sofrimento, porque a gente acaba ficando preso na gente mesmo, a gente acaba tendo a sensação de não ter o bastante. Então, disso vem a necessidade de ganância, de querer mais e mais e mais e mais e mais. Eu conheci várias situações no qual vi pessoas que tinham muito mais do que, na verdade, necessitavam e continuavam a viver no medo de ficar sem. Então, por quê? Porque existem também os 3 sofrimentos do dinheiro, né? Que são o sofrimento de acumular, o sofrimento de manter, o sofrimento de crescer. Se eu conseguir 1 milhão, nossa, um grande esforço, fui lá, consegui 1 milhão. Que bom, que maravilha, consegui 1 milhão. 1 milhão pode virar 700 mil? Na minha atitude, eu vou deixar que isso aconteça? Qual é o meu objetivo? 1 milhão tem que ficar 1 milhão. Aí é o sofrimento de manter. E depois, tem que aumentar. 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 Qual é o ponto? Mesmo que a gente fala sobre uma grande riqueza, depois de uma certa quantidade de zeros, que diferença faz o número que vem ou não? Eu, pelo menos, acredito que nenhuma. Porém, o que acontece é, no momento no qual a gente vive se baseando no conceito de eu não tenho bastante, que na verdade não é nem o pensamento, não é eu não tenho bastante, mas de não querer compartilhar, porque senão vai faltar para mim, na verdade é eu não tenho bastante, isso é avareza. Tem vezes que a gente pode, na verdade, não compartilhar com os outros, não necessariamente por avareza, mas por desconsideração do outro. A gente não vê o ponto, a gente não vê a importância, a gente não vê a necessidade de compartilhar com o outro. Né? Que nem uma vez eu encontrei, muitos anos atrás, acho que um dos encontros mais estranhos que eu já tive na minha vida. Uma pessoa extremamente, extremamente rica. Não tem nada a ver com o Brasil, longe daqui foi isso. Na verdade, o encontro foi no Brasil, uma pessoa vinha de muito longe, uma vez na vida. Talvez uma das pessoas mais ricas que eu tenha conhecido até hoje. Aí, estava conversando, conversa vai, conversa vem. Ele fala, então, gostaria de ir para o Tibete. Eu falo, claro, então. Ele fala, será que no Tibete tem um aeroporto onde eu posso baixar com o meu 747? Sim, tem aeroporto. Não sei se vou deixar você ir com o seu avião, mas tem aeroporto. Aí eu falo, então, a gente tem trabalhos humanitários. No Tibete, a gente ajuda as crianças, escolas, tal. Aí ele falou, não, trabalho humanitário não é comigo não, para mim, pobre tem que morrer mesmo. Fiquei olhando. Aí você fica sem palavras, né? Eu nem sei o que dizer naquele momento. Ele fala, se é pobre é porque quer ser pobre, porque não sabe ser rico. Aí você fica olhando, falar o quê?
Isso não é avareza, é falta de consideração pelo outro, é incapacidade de ver o outro. Isso existe bastante também. Né? Isso no nosso dia a dia, não tem que ir lá e ficar olhando o extremo. Eu fiz um exemplo extremo, tá? A gente olha no nosso dia a dia, tem vezes que não é nem a avareza, porque o problema não é, a gente não está pensando se eu der eu vou ficar sem. Simplesmente a gente não leva o sofrimento do outro em consideração. A gente não leva a felicidade do outro em consideração. Ok? São dois níveis diferentes. Dá para entender essa diferença? Né? Então, a importância que a gente tem de... Quando fala aqui o segundo nível, que é o nível da generosidade, ele supera esses dois, que é o fato de eu ver as coisas materiais que eu tenho como um meio de poder gerar energia positiva, de poder gerar alegria, de diminuir o sofrimento, de poder fazer coisas que sejam significativas, que façam uma diferença hoje e amanhã. E quando a gente fala sobre o aspecto de doar e de dar materialmente, uma coisa que no Tibete sempre teve um cuidado muito grande nas pessoas, até excessivo de um certo ponto de vista, era sempre de dar para coisas que fossem sustentáveis. Nunca doar e dar algo para algo que termine em si mesmo, assistencialista. Então, era normal as pessoas fazerem doações e ajudarem o quê? Os monastérios, os hospitais, lugares onde sabe-se que aquilo que ajuda que vai ser dada vai ter continuidade. E dificilmente a pessoa ia lá e ia dar comida para o mendigo. Porque diziam, muito bem, a gente vai comer uma vez, acabou. Eu prefiro dar para alguma coisa que vai continuar a gerar energia positiva por um tempo mais longo. Isso era a mentalidade. Por isso que eu falo que chegava um pouco num nível um pouco excessivo do meu ponto de vista. Mas o conceito é gerar algo positivo. Isso é o aspecto da generosidade de dar, que se une ao pensamento de dizer, vou usar os recursos que eu tenho, meu corpo, minha mente, meu conhecimento, os bens materiais que eu tenho, para quê? Para gerar felicidade e satisfação nas pessoas que estão à minha volta, proteger do sofrimento no que eu posso, para todos aqueles que eu encontro e aqueles que estão à minha volta. Cada um de nós tem um raio de ação diferente. Diante do nosso raio de ação, vou fazer isso e se torna prioridade na nossa vida. Uma vez eu lembro o Lama Ganchen conversando com uma pessoa que veio morar em Albagnano, Itália. Ele explicou uma coisa de uma forma muito direta para ela. Ele disse, no estilo de vida que o Lama Ganchen falou que eu faço, que o Michel faz, ele falou que a gente leva aqui. Ele falou, nosso objetivo na vida não é acumular dinheiro. Nosso objetivo é acumular méritos, acumular energia positiva. Fazer ações virtuosas, acumular virtude. Esse é o nosso objetivo. Aí depois, porque ele estava falando sobre uma situação material, tal, ele falou, e você acumulando virtudes, nada nunca vai lhe faltar. Você não vai, no sentido que não é que necessariamente você tenha riquezas, porém, o necessário vai sempre estar aí. Então, o que acontece é, isso não quer dizer que a gente vai, muito bem, o Lama diz que eu tenho que acumular virtude, parar de trabalhar, tanto eu vou ter sempre o que eu preciso, só meditar todo dia, não. A gente tem que ter o equilíbrio certo e fazer as coisas também com o pé no chão, ok? Porém, o que acontece é entender que dando a gente recebe muito mais do que apenas guardando para a gente mesmo. Respeitando o limite daquilo que a gente tem. Uma coisa que eu penso, eu já disse isso algumas vezes aqui, por exemplo, a gente está na rua, pessoas pedem dinheiro. Eu sei quanto que eu posso dar por mês. Porque entra um conceito muito importante no dar materialmente. Qual é a quantia certa? Algumas vezes as pessoas me perguntam, eu vou fazer uma oferenda, quero dar algo, qual é a quantia certa? Eu vou falar a minha experiência, aquilo que eu faço. Quando eu faço uma oferenda, quando eu vou receber ensinamentos, quando eu vou ao Tibete ou para os meus mestres, quando eu faço uma oferenda, para mim a quantia certa é aquela que não é nem de mais nem de menos. Quando eu faço uma oferenda, para mim a sensação é, eu estou dando aquilo que eu estou sentindo que não é a mais do que eu posso. Não vai me tirar das responsabilidades que eu tenho, não vai fazer com que falte para o meu dia a dia, para as necessidades e responsabilidades que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, também
eu sei que não é uma coisa sem valor. Então eu estou dando aquilo que eu sinto que não é nem a mais e nem a menos. Então normalmente eu sinto o que seria algo pouco, o que seria algo demais. Aí eu vejo isso, aí eu coloco um pouquinho a mais. Isso é aquilo que eu faço pessoalmente, tá? Isso é a minha forma de pensar. Quando a gente fala sobre ato de generosidade, por exemplo, pessoas que vão pedir esmola na rua, a gente tem isso no nosso dia a dia aqui. Uma coisa é, que eu sempre penso, que a gente pega, quanto que eu posso por mês fazer? Dá. Eu posso dar 10? Eu posso dar 50? Eu posso dar 100? Quantos que eu posso dar? Eu pego aquela quantia, deixo em dinheiro pequeno, coloco no carro. E durante aquele mês, enquanto aquilo não acabar, eu vou dar. Eu crio um fundo para dar para as pessoas que me pedirem. É delas. É só o fato de encontrar um momento para dar para elas. Todo mês eu vou lá, coloco 100 lá dentro, coloco 50, coloco 10, coloco 20, o que for. Quando acabou, desse mês acabou. Quando der, então a gente vai dando. A gente cria o hábito de dar, o hábito de compartilhar. Eu lembro, Lama Ganti tem uma rua em Milão, que passa sempre quando ele vai embora dos ensinamentos à noite, tem mendigos e prostitutas. E ele vai atrás com o carro procurando para dar. Né? Então ele vai. Tem até uma vez, a gente estava junto, foi até um pouco engraçado de uma certa forma, que tinha uma prostituta, ele chamou ela, deu uns 20 euros para ela. Ela falou, não, é pouco. Aí ele falou, não, eu estou te dando um presente, isso aqui é para você. Aí no final ele é conhecido naquela rua, porque no final quem é uma pessoa que vai atrás do carro procurando as pessoas para dar o dinheiro para elas, né? Então, o que acontece é o fato, a alegria que a gente tem de compartilhar. Uma vez o Lama Ganti, quando ele estava dando para as pessoas, aí ele falou para mim, a gente estava com algumas pessoas juntos, ele falou, vocês não me entendem, vocês não vão entender essas pessoas. Eu já passei pela situação de não ter o que comer, de não ter onde dormir. Eu já passei pela situação de não ter um país e não ter onde ficar, de não ter identidade dessa forma. E as pessoas que estão lá na Itália, nesse caso, a grande maioria vem de fora, não são italianas. Né? Eu já passei pelo sofrimento que essas pessoas passam, eu sei o que é isso. Por isso que vocês nunca vão ter a empatia, nunca vão conseguir conectar de verdade, porque não passaram por isso. Então o fato é, a gente poder, pelo menos dentro do limite de cada um de nós, da nossa possibilidade, compartilhar aquilo que a gente possui, que é o nosso conhecimento, é a nossa energia de amor, de carinho com as pessoas à nossa volta, são as coisas materiais que a gente tem. Poder compartilhar isso. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ok? Muito bem, próximo verso então. Nöbe wantu chiba. Dakchir shenla nöchena nyala sopar dunargyur. Shenchir dakla nöchena pensun sopa tamchetop. Fala sobre fazer o mal, machucar. E diz, machucando os outros por meus próprios objetivos, serei atormentado em reinos sem alegrias e similares. Mas me machucando para os objetivos dos outros, irei adquirir todas as glórias. O que está querendo dizer aqui? O fato de eu me machucar, o fato de machucar, na verdade. Se eu machucar alguém, por quê? Porque eu tenho um objetivo meu pessoal. Eu quero algo para mim, e nesse processo de querer o objetivo do eu e do meu, de uma forma egoísta, eu acabo machucando alguém. Como? Aqui o texto fala sobre o aspecto físico mesmo. Mas hoje em dia a gente também tem o aspecto verbal, né? Eu acho que é muito mais presente na nossa vida machucar os outros verbalmente do que fisicamente. Falar com a intenção. Né? Eu tive uma experiência uma vez que eu achei muito engraçado para mim, que estava com uma pessoa com grande intimidade, amizade, tá tudo ótimo. Mas aí no momento a pessoa estava nervosa, tal, começou a discutir, brigar com uma coisa, aí ela começou a procurar coisas para te machucar, para te ferir, né? Aí um dia eu conversei e falei, tá tudo, mas eu não entendo por que tem que dizer essas coisas. Porque ela falou, isso é brigar. Quando a gente briga, a gente tenta machucar o outro. Aí eu falei, tá bom, não sabia.
Que eu nunca tive atitude para mim, se você vai procurar uma palavra para tentar machucar a outra pessoa, é muito desperdício de energia. Ficar pensando no que eu vou dizer para que a outra pessoa fique mal e que não precisa. Se a nossa preocupação é que o outro sofra, ele já faz por si só, não precisa de palavras específicas para isso. Né? Mas deixando de lá a brincadeira, o que acontece é o fato que hoje em dia a gente fala sobre machucar, esse mesmo verso pode ser lido no contexto de machucar os outros verbalmente, com a intenção. Aqui fala de você machucar com a intenção de machucar para obter um objetivo pessoal. Então, se eu machucar alguém verbalmente ou fisicamente com a intenção de machucar, por quê? Porque isso eu tenho um objetivo meu que eu devo atingir. Isso acontece na nossa vida ou não? Acontece. Tem uma pessoa, ela está no meio do meu caminho, eu quero chegar até o copo, tem a cumbuca no meio, a cumbuca não sai do lugar, vamos dar uma cotovelada na cumbuca, né? Fazer alguma coisa para ela sair da frente, se eu pedir ela não sair, aí eu vou ofender ela, vou fazer alguma coisa para criar distância. Estou guiando no trânsito, alguém vai lá e faz uma manobra que eu não gostei, eu vou ser violento verbalmente. Isso é uma forma de machucar o outro. Né? E machucar não quer dizer verbalmente, não quer dizer nem necessariamente dizer palavrões. A palavra certa, tem vezes que a pessoa vai lá, ela procura exatamente o jeito para dizer aquilo que sabe que a pessoa não gosta, e tem lá, e de uma forma sutil também, muitas vezes, e depois tem aquele sorriso que vem de dentro assim, consegui. É feio, né? Se a gente para pensar, parar e imaginar, então a pessoa tem dificuldade com isso, então eu vou tocar nisso. Aquela pessoa tem aquela coisa, eu vou falar daquilo. Né? Falando isso, me veio uma coisa à mente, só bem rapidamente. Se a gente olha as palavras de ofensa que a gente usa na nossa língua, italiano, eu não sei se nas línguas latinas, em inglês também, no Ocidente principalmente, são muito conectadas com aspectos sexuais. Em tibetano isso não existe, por exemplo. É engraçado, porque em tibetano praticamente você não vê ninguém falando de sexo, não é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo não é tabu, ninguém está nem aí com isso, entendeu? Tipo, o marido sai de casa para ir trabalhar, nos vilarejos principalmente, sai de casa para ir trabalhar por um ano, num lugar remoto, ele volta, a esposa está grávida. Nem pergunta de quem, do que, qual é o problema, vai acolher a criança como se fosse dele, acabou e vai embora. O importante é que ela cuidou bem dos filhos, que está tudo bem. Não é muito, nem se faz muito problema por causa disso, né? Então, isso assim, não é um problema isso, né? Mas pelo fato de ser um aspecto que ao mesmo tempo que não é um tabu, mas é uma coisa que nem se fala no dia a dia, não é uma coisa tão presente, né? As palavras de ofensa não são nada e nada conectadas com o sexo. Por exemplo, qual que é a palavra de ofensa em tibetano? Você quer ofender alguém mesmo? Você fala o cadáver do seu pai, o cadáver da sua mãe. Essa é a pior palavra que você pode dizer para alguém. Né? Ou se não, a outra palavra que na nossa cultura também é conectada com a merda. Isso também está presente na cultura também. Porém, o que acontece é que a gente muitas vezes usa palavras que têm a intenção de ferir o outro. Mesmo sem pensar naquela intenção. A gente está acostumado a dizer isso. Acaba fazendo parte do nosso vocabulário. Mas qual a intenção que está de trás daquela palavra nela mesma? De ferir. Procurar coisas que vai machucar, vai tirar a honra da mãe ou do pai, ou isso ou aquilo, e procurar ferir e machucar o outro. A gente tem que tentar diminuir isso. Né? Não usar palavras para machucar os outros. Por quê? Quando a gente fizer coisas para machucar os outros para o nosso próprio objetivo, qual é o resultado que a gente tem disso? Serei atormentado em reinos sem alegrias e similares, ou seja, irei vivenciar sofrimento. O resultado de machucar o outro com uma uma atitude egoísta, o resultado kármico disso, ou seja, para nós mesmos, qual é? Sofrimento. É algo que tem que ser evitado. Por um outro lado, se eu me machucar para poder fazer algo para ajudar os outros, irei adquirir todas as glórias. As glórias aqui não quer dizer
respeito e honras. Não, quer dizer resultados positivos. Se eu tiver que fazer uma vida e no momento for lá e para fazer alguma coisa boa para alguém, para ajudar verdadeiramente os outros, eu passar fome, ou eu tiver dificuldades, ou tiver um momento no qual alguém até me machucar, ou alguma coisa assim, na verdade eu estou fazendo uma ação positiva, eu estou gerando energia positiva. Isso quer dizer que para mim é mais importante beneficiar o outro do que o próprio fato de eu não sentir aquela dor, por exemplo. Né? Então isso mostra que tem uma intenção muito forte de ajudar os outros, e isso me gera ao mesmo tempo uma energia positiva, um karma positivo que eu vou estar acumulando. Ok? Então se a gente fala sobre o machucar, o que acontece? Se eu machucar os outros com a intenção egoísta, eu vou estar criando causas para sofrer. Por um outro lado, se acontecer de eu querer fazer o bem para os outros e dentro disso eu acabar até me machucando, eu vou estar gerando uma energia positiva para mim mesmo. Não quer dizer que para ajudar os outros nós temos que nos machucar, ok? Não tem nenhuma necessidade disso. Okay? A gente pode ajudar os outros, se dedicar, super respeitando os nossos limites, mesmo porque o objetivo é poder fazer algo para os outros a médio e longo prazo. Não é que eu vou lá para ajudar você, eu vou me acabar inteiro, aí acabou, não tem mais força para nada, mas eu fiz alguma coisa. E depois? O pensamento é a médio e longo prazo. Médio prazo essa vida, longo prazo as próximas. Então, esse é o objetivo de como nós vamos nos colocar à disposição. Mas eu acho que desse verso o mais importante é a gente não, como posso colocar, lembrar que quando a gente faz algo com uma mente de amor, de compaixão, de respeito, de gratidão, pensando no bem dos outros, mesmo se a gente tiver algumas dificuldades diante disso, não é nada que a gente deve temer. A gente está ganhando diante disso, a gente não está perdendo nada no fim das contas. E quando a gente faz algo para o nosso próprio objetivo, a gente acaba machucando os outros, aí sim que a gente perde muito, mesmo que a gente consiga obter o nosso objetivo. Ok? Vamos lá. Pendewantu Cheba. O próximo é em relação a beneficiar os outros. Não, desculpa. Antes disso, não, eu pulei 2 versos. Terdragwantu Cheba, sobre louvor e respeito. Dagni towar debate, ngendro ngendan, lembargyur. Teni shela pochena, dendro rimdro tobargyur. Através do desejo de somente eu avançar, vêm os piores estados de renascimento, baixo status e estupidez. Mas transferindo esse mesmo desejo para outros, traz os melhores estados de renascimento, honra e inteligência. To quer dizer alto. Na verdade, avançar no sentido de ter uma posição de poder, de respeito, etc. Quantas ações negativas são feitas por apego ao poder e ao reconhecimento e assim por diante? Nem tem que pensar em coisa muito grande. Pensa na nossa própria vida. Na família, com os amigos, eu quero mostrar quem eu sou, eu tenho a minha posição. Tem vezes que a gente diz uma coisa, a gente quer mostrar que é aquilo, porque senão a pessoa vai pensar isso de mim ou aquele outro. Então, muitas vezes, por apego à nossa posição, à nossa imagem, a gente acaba fazendo coisas horríveis. Ok? Então, através do desejo de somente eu avançar a ter mais poder, uma posição mais importante, ganância ao poder. E o poder não quer dizer necessariamente o poder político ou assim por diante. É no trabalho, é nos relacionamentos, é na amizade. Tem vezes, por exemplo, que até no relacionamento entre 2 pessoas isso acontece. Eu vou mostrar aqui quem manda. E cada um faz do seu jeito. Tem quem faz verbalmente e diz, não, sou eu que mando. Tem outro que vai dizer, não, eu não mando não, mas no final vou mostrar quem manda sou eu. Né? Mas muitas vezes não é nem pelo fato em si daquilo, é para estar no poder e estar no controle. A gente acaba fazendo coisas que a gente nem imagina podem ser feitas através disso, ok? Então, através do desejo apenas de crescer, de ter mais poder, de avançar nesse sentido,
vem o resultado disso karmicamente, são péssimos estados de sofrimento. Como renascimento, um status baixo, ou seja, renascer numa parte da sociedade onde tem tudo menos poder, e uma mente estúpida, não falta de inteligência. Então, karmicamente, o resultado de ter muito apego, ganância pelo poder, o que gera isso? Um baixo status, sofrimento, um baixo status e falta de inteligência. Ok? Né? Como diz aqui, lembra, na verdade, quer dizer burro mesmo. Assim, a pessoa que não entende, que, na verdade, que não consegue ter uma percepção mínimo coerente do mundo que está à sua volta. Que não consegue entrar em contato com as coisas, entender as coisas, que necessariamente não é ruim, tá? Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade de compreensão, de entendimento, porém as coisas, elas têm um coração bom. Elas entendem poucas coisas, mas tentam colocar em prática poucas coisas de uma forma boa. Né? E vale muito mais o esforço para cultivar aquilo que é positivo do que o entendimento de tudo que é correto e de todo o resto. Né? Então, uma pessoa pode ter todo o entendimento da filosofia, mas se no final o caráter é ruim, não vai servir para muita coisa. Uma pessoa pode entender pouca coisa, e quando fala a correta visão da realidade, por favor, não entendo nada, esse ensinamento, tudo. Porém, o pouco que eu entendi é que eu devo se respeitar, tratar as outras pessoas com respeito, devo ter um coração aberto, valorizar a felicidade do outro tanto quanto a minha. Se fizer já isso, já está maravilhoso. Já é uma grande coisa. Né? Mas o fato é que se diz que a atitude de querer a pena de ganância por poder, karmicamente gera, entre outras coisas, a incapacidade intelectual. Ok? Muito bem. Mas, transferindo este mesmo desejo para os outros, ou seja, desejando que os outros possam estar bem, que os outros possam ter uma boa posição, que eles possam ser respeitados, desejando isso para os outros que estão à nossa volta, traz melhores renascimentos, honra e inteligência. Ou seja, no momento no qual eu vou desejar que os outros seres estejam bem, isso vai trazer para mim aquilo que eu quero para mim, no final das contas. Em poucas palavras o que eu quero? Ter bons renascimentos, tanto nessa vida quanto em outras. O que eu quero dizer bons renascimentos nessa vida? Quantas vidas a gente pode viver dentro dessa mesma? Várias, né? Então, a atitude de altruísmo, de dar, de valorizar a felicidade do outro, o que é isso que está sendo dito aqui? Isso vai nos trazer no final aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Então, o que diz aqui? Se a gente tiver uma atitude egoísta, no final a gente não vai conseguir o respeito que a gente quer. Mas se a gente tiver uma atitude altruísta e querer que os outros sejam respeitados, no final a gente vai acabar obtendo aquilo que a gente quer. Claro isso? Só que tem que ser sincero, né? Aqui é mostrando os benefícios do altruísmo e as falhas do egoísmo. O egoísmo é uma atitude muito ignorante, porque para obter aquilo que a gente quer, a gente obtém exatamente o contrário. Ok? Muito bem. Vamos seguir adiante, que esses versos são bastante simples. São 5 versos parecidos. Alguém pode só me emprestar um relógio, por favor? Porque senão eu também com horário, daqui a pouco são meia-noite e estamos aqui. Então, qualquer coisa. Aqui, já foi. Fê, obrigado. Ok. Muito bem. Próximo verso fala sobre a ação. Dagi tuntu shenkulna dela sopa nyorgyur. Shengi tuntu dakchena jebu niso nyorgyur. Mandando nos outros em torno de meus próprios objetivos, irei experimentar ser um servo e pior. Mas, me dando ordens para os objetivos dos outros, vivenciarei ser um senhor e melhor. Ou seja, ficar dando ordem nas pessoas, à minha volta, apenas para obter os meus próprios objetivos pessoais, o que isso nos leva karmicamente? A ter que servir os outros, no sentido de ter que... Servir os outros não tem nada de errado.
O fato é que tem pessoas que, na verdade, por uma situação econômica, social, etc., e muitas vezes nem econômica, condições da vida, a gente tem que passar a nossa vida servindo alguém, na verdade, e não porque a gente gosta e respeita aquela pessoa e acredita naquilo que se faz, mas por uma condição no qual a gente não tem muita escolha, né? Me lembra por exemplo, um caso que eu conheci. No caso, tinha um senhor casado, e a coitada da esposa, ela era simplesmente a sério, no sentido que, por exemplo, ele fumava muito. Então, a última coisa que ele fazia antes de quando estava dormindo era acender o último cigarro do dia, não sei quantos maços por dia. E ela não podia dormir antes dele porque ela tinha o trabalho de ter que tirar o último cigarro quando ele dormia com o cigarro na boca. E várias outras coisas, por exemplo, sei lá, ele nunca teve chave de casa, porque sempre que ele voltava, ela tinha que estar lá. De manhã, ela ia lá, colocava o sapato nele, ela assava o sapato. Ele acordava ela durante a noite, e são coisas que existem hoje, Europa, tá? Não estamos falando de sei lá onde. Ele acordava ela durante a noite para perguntar que horas são. Aí deram de presente para ele um relógio que projeta no teto horário, para não ter que acordar a esposa. Aí mesmo assim ele acordava ela durante a noite para falar, me diz que horas são. O que é isso? Uma pessoa que vive num estado de sofrimento, né? Isso é ser um servo, de uma certa forma, por uma condição na qual a pessoa é obrigada, por codependências e por situações dependências que a pessoa vai se criando. Não vou entrar agora no caso de cada um. Mas é uma vida de sofrimento. Isso tem vários níveis. Eu fiz um exemplo extremo para ver se tem vários níveis no qual isso pode acontecer. Existem pessoas que têm que passar a vida, na verdade, sem poder usar o próprio tempo, sem poder usar o próprio recurso para objetivos pessoais, porque elas dependem para a própria subsistência de fazer aquilo que os outros querem. Então a vida inteira passa em volta disso e não tem nem o tempo, porque todo o tempo possível é usado para fazer algo para os outros, porque eu não tenho a possibilidade de fazer aquilo que eu acredito, porque senão eu não vou ter o que comer. Okay? Então, o que está dizendo é, se a gente usa as pessoas à nossa volta, quer dizer, a gente dar ordens, porque a gente tem a capacidade, cada um na sua própria realidade, de poder, digamos, dar ordens, mas pedir coisas e dizer para pessoas fazerem coisas. Se a gente usar isso apenas para o nosso próprio objetivo, coisas para o nosso egoísmo, a gente está criando causas para nos tornarmos servos sem liberdade. Por um outro lado, se a gente se dar ordens a nós mesmos de fazer aquilo que é necessário para ajudar os outros, a gente cria as causas karmicamente para ter respeito das outras pessoas e ter ajuda das outras pessoas e assim por diante. Mas não esse papel do, por exemplo, marido, né? Que aí não sei se isso é um mérito dele, tipo, ter uma escrava ao seu dispor. Eu não sei se a palavra correta nesse caso é mérito, porque ao mesmo tempo ele é uma condição através da qual ele mesmo gera bastante ação negativa, né? Então eu acho que isso para ele é mais muitas vezes as coisas depende o resultado positivo, ele se manifesta através da sensação que você vive. Se vive a sensação de prazer, é o resultado de uma ação positiva. Okay? Karma é complexo, mas o que acontece, o fato aqui qual que é? No momento no qual eu vou mandar nos outros para ter poder, o que acontece? Eu acabo perdendo o poder, pensando apenas em mim mesmo. Se eu vou mandar em mim, ou seja, eu vou dar as ordens para que eu seja a serviço dos outros, isso vai fazer o quê? Com que eu obtenha um verdadeiro poder. A gente pega uma pessoa, por exemplo, como Lama Gantia. Né? Lama Gantia, para mim, é um exemplo muito claro de uma pessoa que vive à disposição dos outros. Se a gente fosse usar essa palavra, servir, são as pessoas que estão em volta dele que servem a ele ou é ele que serve aos outros? Principalmente é ele que está a serviço de todos aqueles que estão à volta dele, por quê? Lá, escutando os problemas de cada um, fazendo o possível para ajudar cada um em tudo o que é possível, sempre colocando à disposição tudo o que ele tem, tempo, corpo, espaço, qualquer coisa que puder para ajudar as pessoas, está sempre lá. Por um outro lado, ele tem várias pessoas que estão sempre em volta deles, querendo ajudar tal.
E tem uma coisa que me lembrei agora, tudo bem, tipo, não tem nada de errado, nada de estranho para contar, mas eu me lembrei uma vez que, logo no começo que o Lama Ganchen estava, nos primeiros anos na Itália, em Milão ele não estava na cidade no lugar onde depois foi, que foi o centro e tal, estava no apartamento de uma pessoa que convidou ele. E um amigo nosso, tinha um amigo que morava naquele apartamento e não sabia que esse amigo conhecia o Lama Ganchen, então. Desde sempre tiveram várias pessoas que vão lá, chegam no Lama Ganchen, gostam de estar perto, fazer massagem e tal. Tem vezes que ele nem quer necessariamente massagem, mas ele quer dar um pé para um, outro pé para o outro, a pessoa vai lá, faz massagem aqui e tal. É a forma que as pessoas estão perto, etc, né? Aí, um dia, esse cara foi lá, falou para esse nosso amigo, falou, nossa, hoje eu vi o paraíso. Ele falou, nossa, o que foi? Ó, tá no andar tal aqui do prédio. Passou, a porta está aberta e viu a imagem do Rinpoche sentado com umas 4 pessoas fazendo massagem. Né? E, na verdade, o que acontece? Do momento no qual ele se coloca à disposição de todos, da forma como dificilmente a gente viu alguém se colocando à nossa disposição, ou nós mesmos raramente nos colocamos à disposição de alguém, o que ele recebe em troca? As pessoas querendo retribuir. Então, se a gente for olhar no final das contas, mesmo num nível bem imediato, não tão longo como karmicamente falando, quando a gente tem uma atitude sincera e verdadeira de se colocar a serviço dos outros, a gente recebe em troca também. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece só pegando a deixa disso? No momento no qual eu tenho uma grande gratidão pelo meu mestre, por Lama Ganchen, então eu me coloco à disposição dele. Só que no momento no qual ele está à disposição das pessoas, dos seres, no final das contas, de quem que eu estou à disposição? Dos seres. Então, é assim que a coisa, na verdade, funciona. Mas quanto mais a gente se coloca à disposição de ajudar os outros, de se colocar à disposição dos outros, mais nós mesmos também acabamos recebendo. Então, é aquela coisa que eu disse várias vezes, egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. No fato que quando a gente tem uma atitude egoísta, o que eu quero? Eu quero respeito, eu quero poder. Quando eu vou agir diretamente para isso, o que eu vou ter? O contrário. Ganância, eu vou ter, através da ganância, o poder, etc. O que eu vou ter? Competição, vou ter pessoas tentando passar a perna em mim, vou ter uma situação no qual, na verdade, eu vou conseguir manter o poder através de uma força que não é verdadeira. Quando a gente abre o coração para os outros e nós nos colocamos à disposição, aí naturalmente a gente tem uma força que é muito mais verdadeira. A gente olha para a Madre Teresa, uma pessoa que se colocou à disposição dos outros. Ela tinha um poder e um carisma e uma força enorme. Ela fazia 100 mil pessoas já estavam se mexendo. Por quê? Porque ela se colocou verdadeiramente à disposição dos outros. Tem uma dúvida. Por favor. A gente pode considerar a Madre Teresa, por exemplo, como um Buda? É muito difícil, para não dizer impossível, definir quem é um Buda ou quem não é um Buda, né? Mas eu acredito muito, para mim, Madre Teresa como um Bodhisattva, ou seja, um ser de grande amor, de grande compaixão, que se coloca à disposição da vida dos outros e de sabedoria também, né? Eu a conheci, tive 2 vezes junto com ela, e para mim foi uma experiência muito especial. Você vê, tem pessoas que eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer e ver que eram pessoas que tinham um nível profundo de amor, de sabedoria, uma energia muito forte. Madre Teresa foi uma delas, né? Dizer se é um Buda ou não, para falar a verdade, ninguém pode dizer sim ou não, porque estão falando de um nível de desenvolvimento interior que ninguém pode ver. Mas olhando a forma de vida, olhando a atitude, como mínimo é um Bodhisattva, ou seja, um ser que se dedica para o bem dos outros. Né? Ok? Na verdade, isso me fez lembrar uma coisa que, sem entrar em detalhes agora, se diz que nenhum de nós pode, na verdade, julgar o desenvolvimento espiritual do outro. A gente não sabe quem está na nossa frente de verdade. Né? Então, teve uma história no monastério de um monge que ele era visto como o exemplo do monge que deu errado. Isso quando o meu mestre era pequeno. Ele contou porque era um monge, já era mais velho no monastério, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer as preces direito. Estava lá, era tudo bagunçado, sujo, não sei o que, tal, adorava ficar batendo papo, não fazia nada. Então, assim. Então, quando eles não estudavam direito, os mestres falavam, cuidado, estuda direito, senão você vai ficar que nem ele. Então, era o exemplo do monge que não deu certo. Aí, um dia, esse monge chegou perto, um momento que ele falou para
monge mais novo de quem ele cuidava, que não era aluno do sentido que ele dava aula, mas era um monge que ele cuidava e tal. Ele falou, olha, durante 3 dias, por favor, não me traga água, não faz nada para mim, porque eu vou morrer. Ele falou, deve ser uma brincadeira dele, né? Porque uma das grandes dificuldades é a pessoa saber reconhecer o próprio momento da morte e se induzir na própria morte em estado de meditação. Isso é uma coisa que requer altíssimo nível de realização. Que não é suicídio, é outra coisa. E ele falou, tá bom, vamos ver, né? Aí voltou depois de 3 dias, estava no quarto a lenha para cremação, ele sentado na posição de meditação, em estado de meditação extremamente profundo, isso se sabe porque não tem mais batimento cardíaco, porém o coração continua, o peito continua quente por uns dias. Né? E ele estava lá naquele estado, e ele demonstrou no final da vida dele de ter altíssimas realizações, e ele passou a vida fazendo de conta que era aquele que não sabia nada. Então, o meu mestre sempre me disse, nunca julgue quem está na tua frente, você não sabe. Eu vi isso na minha própria vida, eu tive lá. A gente nunca sabe quem é um Buda, quem não é um Buda, o que é um, o que não é. Existem nos meios hábeis dos seres sagrados, podem se manifestar das formas mais estranhas que possam ser, para ter uma interação que ajude os seres. A gente não sabe de verdade quem está na nossa frente. Né? Isso é um fato. De qualquer maneira, um ponto importante é, do ponto de vista do egoísmo, quando a gente quer apenas o controle sobre as outras pessoas, a gente acaba criando uma situação pior para nós mesmos. Quando nós nos colocamos à disposição, no final das contas a gente recebe mais. Ok? Então, mais uma vez, esses são 5 versos que, o resumo é, egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo verso, então. Jikten dewa sobre felicidade. Jikten dewa chinyepa tegun shenden dole chung, jikten donga chinyepa tegun rande dole chung. Esse verso é muito conhecido no Bodhisattva Charvatara. Tem alguns versos do texto que são repetidos em vários contextos, tal. Esse é um deles. Né? Jikten dewa chinyepa tegun shenden dole chung. Todos que são felizes no mundo, toda a felicidade do mundo, são assim, todos que são felizes no mundo são assim através do desejo da felicidade dos outros. A gente poderia traduzir como também dizendo, toda a felicidade que existe, ela vem do desejar a felicidade ao outro. Okay? Literalmente Jikten é mundo, deu a felicidade, Chinyepa que existe. Toda a felicidade que existe no mundo, a felicidade que existe no mundo, na próxima vez diz, ela toda, Shende Dolejun, vem do desejar a felicidade ao outro. Né? Todos que são felizes no mundo, toda a felicidade que existe no mundo, existe através do desejo da felicidade aos outros. Então, é desejando a felicidade ao outro, ou seja, através do amor. Desejar a felicidade é sinônimo de amor. Então, a gente poderia dizer que toda a felicidade que existe no mundo é o resultado do amor. Enquanto todos aqueles que são infelizes no mundo são assim através do desejo da felicidade para si mesmo. Né? Ele diz, Jikten Dunga Chinyepa, todo o sofrimento do mundo, todo o sofrimento do mundo, ele existe através do desejo apenas de si mesmo ser feliz. Se a gente observar os conflitos, os problemas, tem algum conflito que nasce onde o eu e o meu não tem nada a ver? Tem algum problema na nossa sociedade, do ponto de vista... A gente pega tudo que tem, coloca tudo no mesmo saco. Problemas, coloca de um lado, a gente coloca todos os conflitos políticos, corrupção, violência, pobreza, problemas familiares, problemas de trabalho e assim por diante. Coloca tudo isso junto. Uma causa que gera todo esse sofrimento. O egoísmo. A obsessão pela autogratificação. Tira isso, cai todo o resto. Né? Então, por um lado, a gente fica procurando 1000 soluções para o mundo. Se a gente simplesmente colocasse mais ênfase, altruísmo e amor, respeito, menos egoísmo, menos arrogância,
menos ganância. Se isso fosse uma prioridade, né? Como isso poderia ser uma prioridade? Vamos lá, propaganda. Nos jornais, nas escolas. Usar as ferramentas que a gente tem nessa sociedade de comunicação, não para vender um mundo melhor através da riqueza, mas um mundo melhor através do respeito, do amor, da equanimidade, da satisfação, né? Do altruísmo, que é o amor. Mas, no final das contas, é o que faria a diferença, né? Eu acho que a própria ONU, quando fala sobre a paz, na verdade, o que levaria à paz, na verdade? Respeito, altruísmo. O que gera as guerras? Egoísmo, no final das contas. Então, quando se diz toda a felicidade que existe no mundo, ela é resultado do desejar a felicidade ao outro, do amor. Todo sofrimento que existe no mundo é resultado do desejar apenas a própria felicidade, ou seja, egoísmo, obsessão pela autogratificação. Esse é um resumo bem claro. Então, isso na verdade é importante ao mesmo tempo a gente entender de um ponto de vista de, como eu posso colocar, de refletir, e não só porque a Shantideva disse assim, não, na minha vida, eu acredito nisso ou não. Se a gente observa, analisa, a gente vai ver que no final das contas é assim. Eu, pelo menos, o meu processo chega a isso. Quanto mais eu desejo a felicidade aos outros, mais isso me traz felicidade. Quanto mais você vai lá e fica só pensando no eu e no meu, mais isso gera conflito e sofrimento. Se eu olho os meus conflitos e os meus sofrimentos, ele vem através do quê? Do eu e do meu. Os meus momentos de felicidade vêm através do quê? Do outro. Do dar. Desejar a felicidade para o outro. Por exemplo, a gente vive uma situação. Um momento junto com outras pessoas, a gente vai lá, tira férias, ou vamos jantar, ou seja o que for. Se a nossa prioridade é dar a felicidade aos outros, a gente vai estar olhando isso, a gente vai colocar energia nessa direção e vai ser muito mais fácil para a gente ficar bem feliz. Se a nossa prioridade é o eu e o meu, pode ter dado certo, a pessoa pode ter sido legal, mas não foi o bastante do que eu queria, a minha expectativa não aconteceu. A gente fica sempre em dívida de uma certa forma, né? É muito pesado o egoísmo, essa obsessão pela autogratificação, ela é muito chata. Então, o amor, ele nos traz leveza. Ok? Mas é algo que a gente vai gerando isso gradualmente. Ok? Então, mais uma vez, egoisticamente falando, é melhor ser altruísta. Então, o ponto é, somos egoístas ou não somos egoístas? Sim. Sim, sem nenhuma culpa, tá? Nenhuma culpa. O fato é, diante de uma escolha, qual é a minha prioridade? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. Diante de um julgamento, se uma coisa é boa ou ruim, certo ou errada, qual é o nosso ponto de referência? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. A minha religião, o meu isso, o meu aquilo, assim vai. Somos egoístas? Ok, vamos aceitar esse fato. Sou egoísta. Que bom. Então, vamos ser egoísta direito? Já que é para querer a própria felicidade, vamos fazer aquilo que traz ela de verdade? E é o que Shantideva está dizendo aqui. O que traz a felicidade? Dar. Não dar e ter avareza ou ter generosidade? Generosidade. O que traz felicidade? Ir lá e machucar os outros para obter os próprios objetivos ou se colocar à disposição de ajudar os outros? Se colocar à disposição de ajudar os outros. O que traz maior felicidade? A gente ficar apenas pensando no nosso próprio poder ou desejar que os outros tenham sucesso na vida e ajudar os outros para estar bem? Afinal, é quando a gente dedica para os outros. O que nos leva a mais felicidade? A gente ficar dando ordens para os outros ou se colocar à disposição com amor? Se colocar à disposição. No final das contas, o que nos traz mais felicidade? Amar ou ter
uma obsessão pela autogratificação? Amar. Mas isso é algo que precisa cair a ficha. A gente precisa refletir várias vezes, até a gente chegar num ponto no qual a coisa ficou clara, no qual não tem mais dúvida, porque nós temos o condicionamento, e não só, a gente vive numa visão de mundo no qual a gente acha que cuidar dos outros quer dizer abandonar a si mesmo, e cuidar de si mesmo quer dizer, tem vezes que a gente tem na visão que a gente fala, cuidar de mim mesmo é uma coisa egoísta. Então vive na dualidade, que é quando eu faço algo por mim, eu me sinto em culpa. Quando eu faço algo pelos outros, é um sacrifício. Então nunca está bem, né? O fato qual que é o objetivo que Shantideva nos traz aqui? Quando eu faço algo pelos outros, estou fazendo por mim mesmo, porque o bem do outro é uma prioridade para mim. Quando eu faço algo por mim, estou fazendo pelos outros, porque se eu não estiver bem, eu não posso ajudar os outros. Então não tem nada de errado em cuidar da minha saúde, cuidar da minha situação econômica, cuidar do meu relacionamento com as pessoas, cuidar de mim. Não tem nada de errado nisso. Nos votos do Bodhisattva, por sinal, tem um voto que é até talvez um pouco difícil de entender, mas nem tanto, que diz: um Bodhisattva, ou seja, aquele que tem uma verdadeira mente de amor e compaixão pelos seres, que entende que poder, dinheiro, bens materiais, no final, o que é uma roubada. Porque não vai aumentar o nível de felicidade. Então não tem apego a essas coisas. Porém, se o Bodhisattva tiver a possibilidade de ter poder e dinheiro, ele não deve negá-la. Por quê? Se eu quero ser de benefício para as pessoas que estão à minha volta, onde eu tenho um acesso maior? Tendo recursos materiais ou não tendo? Tendo recursos. Se eu quero ser de benefício para as pessoas, como eu posso ter uma possibilidade maior? Tendo uma boa reputação ou sendo uma pessoa que ninguém sabe o que se faz e não tendo uma má reputação? Tendo uma boa reputação. Então o que acontece? O poder e o dinheiro por si só não é nem bom nem ruim. Depende para que nós vamos usar, de que forma nós vamos direcionar isso. E se eu faço isso pensando no bem comum ao todo, eu tenho um poder multiplicador muito grande. Mas se eu só estou pensando no eu e no meu, e eu fico naquilo, no eu e no meu sofrimento só vai crescer. Porque tem uma hora que eu vou ter o bastante, eu vou ter mais, mas eu não sei quanto mais eu preciso, nunca é o bastante. Vou precisar de mais e mais e mais e mais. Aí chega um momento no qual a gente está de cara com a morte e a gente vê de ter a vida vazia. Porque eu tenho um monte de coisa, mas nada disso me preenche. Eu posso chegar que eu tenho casas e dinheiro e tudo, mas no final o que nos traz felicidade? Amar, estar com as pessoas que a gente ama, receber amor. É isso, no final das contas, que a gente quer. E como que a gente faz para receber amor? Dando. É que nem a gente vai lá e pega, sei lá, um cachorrinho. Ok? Pega um cachorrinho pequenininho. O que acontece se você tratar o cachorrinho com amor? Como que ele vai te tratar? Com amor. Se você tratar ele com violência, ele vai criar distância. Okay? O ser humano é igual. Se a gente tratar as pessoas com respeito, com amor, com generosidade, o que nós vamos receber em troca? Amor, respeito, carinho. O que a gente mais quer? Ter essa troca. Então, no final das contas, a nossa felicidade, ela vem de onde? Do desejar a felicidade aos outros e amar. Nosso sofrimento de onde vem? Da obsessão pela nossa própria autogratificação, do nosso próprio egoísmo. Ok? E o verso então continua, né? Com licença, só um segundinho. Ok. Melhor. Ok, próximo verso. Conclusão dessa parte. Mantu sheta chishigu, chiba rangi tuenchedang, tuba shengi tuenzepa,
Mas qual é a necessidade de elaborar mais? Qual é a necessidade de fazer mais exemplos? Basta olhar para a diferença entre os dois. Uma pessoa infantil é o termo que é usado para seres egoístas, ok? Como nós. Uma pessoa infantil agindo para os seus próprios benefícios e o sábio atuando para os objetivos dos outros. Basta olhar a diferença entre os dois. Quem? Um ser infantil que age apenas para o próprio benefício, como é a vida dele? Aí você pega um ser sábio como um Buda ou um Bodhisattva, um ser que vive para o benefício dos outros e olha a vida dele. Você fala, qual que você quer ser? Não pelo ponto de vista, não, porque o Bodhisattva é importante. Não, olha a qualidade de vida, o nível de satisfação, de alegria, a qualidade da vida mesmo. Eu poderia dizer que a escolha que eu fiz na minha vida quando eu era pequeno foi baseada no que nisso? Foi olhar seres infantis à minha volta e ver que a vida deles não valia muito, no ponto de vista de uma coisa que ficava dando volta em si mesma, ver um grande ser, um Buda, um Bodhisattva, com a Lama Gandhi e falar, eu acho que o resultado é melhor, né? Vamos seguir o mesmo caminho. Então o fato qual é? Isso nos mostra o quê? A importância da gente poder conhecer na nossa vida, que não é óbvio isso, uma grande fortuna, poder conhecer pessoas que dedicam a própria vida ao bem comum, que têm uma atitude verdadeiramente altruísta. Eu conheci algumas na minha vida, algumas já faleceram, outras ainda estão em vida, e é isso que nos inspira, que nos dá grande força e nos mostra que, na verdade, efetivamente, essas são as pessoas mais felizes que eu conheci até hoje. Pessoas que estão aí com o carinho, com a alegria de fazer algo pelos outros. Né? Me vem à mente uma pessoa aqui perto aqui de São Paulo, que faleceu muitos anos atrás, que era uma pessoa que era um exemplo para mim também de alegria, de uma estabilidade, que era a Dona Filinha. Alguns de vocês devem ter conhecido ela. Né? Não tinha nada a ver com o budismo em si. Né? Porém, era uma pessoa espiritual, que verdadeiramente tinha a vida dedicada para ajudar as pessoas, uma pessoa com grande amor, e que você via, ela estava uma pessoa que tinha a sua felicidade, estava bem com ela mesma. Porque o que nos faz gerar conflito é o nosso egoísmo. Porém, quanto a gente precisa para mudar isso? Muito. Se não fosse necessário muito, Cheteu não teria colocado tantos versos falando disso. É porque a gente precisa repetir. Nossa, é verdade, egoisticamente a coisa é ruim ser egoísta, hein? Não dá certo. E daqui a pouco vai caindo a ficha que a gente no final quer o próprio bem e acaba fazendo o próprio mal. Né? Uma vez eu estava no Tibete, aí eu estava refletindo sobre algumas coisas, aí eu pensei que seria legal escrever um livro. O título do livro é, como que era a ideia é, Como Sofrer Melhor, Como Sofrer Mais, né? Manual para Sofrer. Onde vai colocando as atitudes que a gente tem. Né? Manual para sofrer. Quer sofrer? Muito bem, o que a gente vai fazer para sofrer? Pense apenas no próprio benefício. Não leve em consideração o outro. Seja arrogante, egoísta, orgulhoso, avaro. Avaro ou avarento? Avarento, né? Nervoso. E assim por diante. Mas a ideia era pegar cada ponto disso e explicar o porquê e o como que aquilo não funciona e gera sofrimento, né? Então, quer sofrer? Faça isso, tá bom. Quer ser feliz? Faça o contrário. O resumo qual é? Que Shantideva nos traz. Qual a necessidade de elaborar mais? Basta olhar a diferença entre os dois. Uma pessoa infantil agindo para os seus próprios benefícios e um ser sábio atuando para o benefício dos outros. Quem é mais feliz? Pegamos exemplos que a gente conhece, que a gente falou antes, uma Madre Teresa, algo assim. Qual que é o problema que a gente tem? A gente tem a tendência de pegar a Madre Teresa e colocar lá, é uma santa. Um ser que veio do céu, uma emanação de um Buda. Pelo mais que ela seja um ser sagrado, pelo nível de amor e de compaixão e de sabedoria,
Ela vem com a carne e osso, que nem a gente aqui. E teve os próprios problemas que a gente tem. E passou por muita coisa que a gente passou. Teve infância, teve adolescência, teve desejo, teve insatisfação. Passou por tudo isso. Porém, ela soube priorizar o bem do outro diante do próprio. Encontrou o próprio caminho nisso e soube encontrar o quanto que isso gera felicidade a ela mesma. Tenho certeza que se a gente fosse para ela, uma vez me disseram até que essa pergunta foi feita, mas eu nunca vi isso. Se a gente fosse para ela e perguntasse quem recebeu mais benefício na sua vida, as pessoas que você ajudou e ajuda ou você mesma? Certeza que ela responderia eu mesma. Porque quando a gente dá, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente acaba dando. Isso é algo profundo, verdadeiro. Só que a gente tem que cair a ficha, tem que entrar nesse processo. Né? Por exemplo, se a gente pega um grupo de 4 pessoas numa família, ou um grupo de amigos, seja onde for. Onde criam os conflitos? O egoísmo de cada um colocado junto. Se a gente pega 4 pessoas, pelo mais que elas sejam diferentes, se cada uma delas valoriza o bem-estar e a felicidade dos outros da mesma forma como valoriza o próprio, não tem razão de ter conflito. A gente valoriza na importância, respeita a mentalidade do outro, respeita a forma de pensar e se encontra uma solução para qualquer coisa. Nosso problema vem de onde? Do nosso egoísmo, que se manifesta de 1000 formas diferentes. Entre elas, a nossa arrogância, que vem do apego que a realidade tem que ser como eu acho que ela tem que ser. E se alguém fizer diferente ou pensar diferente, quer dizer que a pessoa está errada. E disso nasce o quê? Aversão, raiva, conflito, etc, etc, que a gente tanto conhece. Então, a conclusão aqui é: o que gera felicidade? Egoísmo ou altruísmo? Altruísmo. Mas tenho certeza disso? Ou é só, tá bom, Buda disse, Shantideva disse, Lama repetiu? Mas acredito mesmo? A gente precisa refletir, ler, reler, pensar, até que aquilo seja nosso, profundo. Okay? Para que isso aconteça, existem os métodos, que depois Shantideva nos mostra, né? Então, o próximo passo qual que é? Tena dak chenzen torwa rikpa tambo, ok, niba. Tena dak chenzen tor rikpa la shi. Ma tongwe nyemik, nyemik dute tempa, niba, dak chenzen tor rikpa. A parte que o texto entra agora é, então, as razões pela qual o egoísmo, então, deve ser efetivamente abandonado, né? E fala sobre as razões que a gente consegue ver e aquelas que a gente não consegue ver. Primeiro colocando aquilo que a gente não pode ver diretamente. Né? Dak de shengi dungeda yangda jebar mache na sange nitu midrupchin korwa nayan dewa me. Para aqueles que não trocaram sua felicidade pelo sofrimento dos outros, a budeidade será impossível de ser atingida e não haverá felicidade mesmo no samsara. Agora vamos explicar. Né? Quando se diz trocar a própria felicidade com o sofrimento dos outros, na verdade, o que quer dizer esse trocar a felicidade com os outros e o sofrimento? Não quer dizer pegar a minha felicidade e dar ao outro, e pegar o sofrimento do outro e pegar para mim. Existe essa prática, como do ponto de vista para a gente treinar a mente, mas a gente nunca vai poder pegar o sofrimento de alguém sobre nós, isso é impossível, tecnicamente falando. Ok? Tonglen, prática de dar e receber. Mas tem um outro aspecto aqui, a troca. A principal troca que a gente deve fazer é trocar a atitude de egoísmo que a gente tem, que é a obsessão pela autogratificação do eu. A gente vai pegar essa atitude e direcionar para o todo, para os outros. A atitude que a gente tem de não dar a mínima importância e não valorizar o outro, a gente vai pegar essa atitude e direcionar ela contra o egoísmo. Que não é o eu, é contra o egoísmo. Né?
Então, através disso, a gente chega num ponto no qual a gente vai querer dar a felicidade aos outros e tirar o sofrimento dos outros. Ou seja, é o resultado que eu vou valorizar o sofrimento do outro tanto quanto o meu sofrimento. E qual que é a atitude que eu tenho diante do sofrimento? Querer eliminar. Pelo menor que for o nosso sofrimento, quando a gente sofre, o que a gente quer fazer? Acabar com ele. Estou com um pouco de sede, vou tomar água. Qual seja o que for. Da mesma maneira, quando eu valorizo o sofrimento do outro tanto quanto o meu, qualquer sofrimento que eu ver, eu vou fazer o possível para eliminar. Quando eu desejo a felicidade, eu valorizo a felicidade dos outros tanto quanto a minha, qualquer possibilidade que eu ter de gerar essa felicidade, eu vou fazer. Né? Na verdade, vivendo a vida assim, isso é uma coisa que traz um nível de significado e de sentido para a vida incrível. Né? Então, quando diz, qual que é uma falha de não fazer a troca, de não ser altruísta, do egoísmo, que a gente não vê o resultado dela? Quer dizer que a gente não consegue ver diretamente com os nossos olhos nessa vida. Se a gente não fizer essa troca, se a gente não valorizar verdadeiramente a felicidade do outro e o sofrimento do outro, e viver dessa forma altruísta, a gente nunca vai conseguir sair do nosso próprio ciclo de sofrimento. A gente vai acabar criando causas para viver de uma forma com mais sofrimento nesse mundo e nessa vida que a gente tem. Ok? Então, não só a gente não vai sair do ciclo de sofrimento, como também não vamos atingir um estado mais elevado espiritual, como a budeidade. Então, esse é o resultado de não eliminar o egoísmo. Um resultado. Né? Depois tem os resultados daquilo que a gente pode ver. Jikten paro parshaki, tenyo lemi chebadang, jepo ngemba miterwe, tsedi tenyan drup mikyur. Nyemi dude tempa, tongdang ma duen de drupe, punsum deki yong porshin, shenla dunga chebe gyu, mompe dunga mi selen. Deixando de lado o futuro, nem mesmo os objetos desta vida visível serão cumpridos. Nem mesmo os objetivos desta vida visível serão cumpridos. Como um servo que não está fazendo o seu trabalho e um patrão que não paga o seu salário. Ou seja, deixando de lado o futuro, mesmo nessa vida, através de uma atitude egoísta, os nossos objetivos não vão ser cumpridos. Porque qual é o nosso objetivo? No final das contas. Mesmo se a gente manifesta ele através... Você pega qualquer pessoa, e a pessoa está dedicando a vida dela para o poder, através da ganância, ela está vendo o poder para ter dinheiro, ou através dos prazeres e tudo mais. Mas no final, qual que é o objetivo da vida dela? Ser feliz, ter satisfação, estar de bem consigo mesmo e com o mundo. É isso que ela quer. Através da ganância, do poder, dos desejos, etc. Ela vai conseguir isso? Alguém até hoje já conseguiu através disso que a gente tenha conhecido? Eu não. Então por que a gente continua tentando certas vezes, né? Sim. Tem coisas que eu acho engraçado, a gente bate a cara 1, 2, 3, vê a gente batendo a cara e continua no mesmo caminho. Então, o fato é, o egoísmo não leva a bons resultados, tanto para nós, tanto para as vidas futuras, naquilo que vem depois, mas pensando nessa mesma vida, que benefício traz? Nenhum. Né? E aqui diz... Como um servo que não está fazendo o seu trabalho e um patrão que não paga o seu salário. Deixa eu só ver se tem um comentário dessa parte. dak chenzen torte chezen gombar chebana jikden paroge niebe par shoke cedirian jenyo le mi chebada jepon le chebala la ngemba mi terwe cedi tenyan drup miguros. Na verdade, o que está dizendo é, através de uma atitude egoísta, aqueles que devem fazer algo para nós não vão fazer aquilo que a gente quer, e quando a gente faz algo para os outros, a gente também não vai receber em troca aquilo que a gente espera. Em outras palavras, é uma metáfora que diz, através do egoísmo, é um exemplo que fala,
quando a gente faz algo com egoísmo, a gente não vai conseguir dos outros aquilo que a gente quer. Seja que eles vão trabalhar para a gente, seja que a gente trabalhe para eles. No final, na troca, a gente não vai receber. Porque o que a gente quer mesmo é felicidade. A gente pode tentar de tudo. E no final das contas, é que nem você trabalhar e não ser pago, ou você pedir o trabalho para outra pessoa não fazer. No final das contas, a gente está colocando energia numa direção e a gente não recebe o resultado que a gente espera. É isso que é o resultado do egoísmo. Imagina, trabalha uma vida inteira para quê? Para receber o salário e no final nunca recebe. Ou você paga uma pessoa para fazer um trabalho, aquela pessoa nunca faz esse trabalho. A gente segue o egoísmo a vida inteira para conseguir ser feliz e no final o que acontece? Ele nos abandona completamente e a gente sofre mais. Essa é a conclusão que traz aqui. Ok? Muito bem. E aqui é a conclusão vem. Do tibetano. 통당마도 대드루페 푼숨대기 용포르신 셴라동아 체베규 몸베동아 미셀렌. Largando a produção de felicidade um pelo outro, um festival de gloriosa felicidade nesta vida visível e invisível além. Ao contrário, pessoas aturdidas se agarram ao sofrimento insuportável por causar sofrimento a um outro. A produção de felicidade, parece que a gente tem uma fábrica, né? A palavra drub em tibetano quer dizer realizar, fazer aquilo que gera felicidade, largando a produção da felicidade apenas para si mesmo. Ou seja, né? Aqui diz: Shenladunga chebegyu 몸베동아 미셀렌스 푼소데기 용톱신 돈다만도 데웨 드룹 푼숨데기 용포르신스 동당마동 데 드룹에. Só rapidamente ver aqui. Shenduen chebarma chebes 통하다마동에 체디단 치메 데와 드룹에탑 Dakshen jewa pangpes, pensun soba deki yonsu porwar gyurchins, shela nöbe dunga chebe gyu, dewa dedu gitabla, mongba chiba namgi dunga mi sechins, sökawa gyubala lembar gyuros. Ok. Largando a produção de felicidade, um festival de gloriosa felicidade nesta vida visível e invisível. Ou seja, no momento no qual a gente tem uma atitude que a gente quer ser feliz tanto nessa vida como na próxima. Ok? A gente pensa, tanto aqui como no futuro a gente quer ser feliz. A gente faz tudo possível para isso. Através de uma atitude egoísta. Ok? Então depois continua. E através disso, o que a gente consegue? Apenas mais sofrimento. Quanto mais a gente for apegado à felicidade dessa vida e à felicidade da próxima, pensando apenas no nosso próprio bem-estar, maior acaba sendo o nosso sofrimento, a nossa insatisfação. Quando a gente deixa isso, e na verdade aqui é um jogo de palavras que diz, querendo muito a própria felicidade, no final a gente acaba abandonando ela. Então diz, ao contrário, pessoas aturdidas se agarram ao sofrimento insuportável, por causar sofrimento um ao outro. Ou seja, na verdade, por querer, a conclusão desse verso diz, por querer a felicidade a mim mesmo, eu acabo o quê? Gerando sofrimento a mim mesmo e aos outros. Por ter essa obsessão à própria felicidade. Por valorizar a felicidade do outro tanto quanto a minha, não é abandonar a própria felicidade, é valorizar a felicidade do outro tanto quanto a minha. O que acontece? Eu acabo encontrando a felicidade. Ok? Essa é a conclusão que a gente tem aqui. Por que são tantos versos? Porque a gente precisa repetir, que devagarzinho o negócio vai entrando. É uma coisa que ela requer tempo, ela requer ao mesmo tempo, que eu posso colocar, treinamento, meditação, reflexão,
que é o fato de a gente ir lembrando, mas primeiro a gente tem que entender, nossa, é verdade ou não é verdade? Se a gente achar que não é verdade, tudo bem. Eu acredito que sim, a minha experiência diz que sim. A minha experiência diz que no momento no qual a gente valoriza o bem-estar do outro, isso nos traz uma felicidade muito maior. E não só isso, quanto mais a gente é obcecado pela nossa própria felicidade, mais a gente sofre. Isso é muito claro. Porque o mundo nunca vai ser do jeito como a gente quer. As coisas nunca vão ser perfeitas. Sempre vai ter uma coisa que não é do jeito como eu acho que deveria ser e a pessoa, o outro, sempre deixou de fazer alguma coisa que eu acho que deveria ter feito. E vai estar sempre faltando alguma coisa. Por quê? Porque o que a gente quer é felicidade. Por que quando a gente faz algo só para o nosso próprio bem-estar, no final a gente não é feliz? Digamos que eu consiga tudo aquilo que eu quero. Eu penso só na minha felicidade e eu consigo materialmente tudo aquilo que eu desejo a princípio, depois eu quero sempre mais. Mas no primeiro momento eu consigo tudo aquilo que eu quero, eu consigo o respeito das pessoas, eu consigo ter pessoas com quem eu me relaciono que eu gosto, a princípio eu tenho tudo aquilo que eu quero. Qual é o resultado a um certo ponto? Que a gente sente um vazio. Aquela satisfação ela vem sempre a ser menos. Então eu preciso sempre de mais. Só que tem um momento na vida no qual a gente nem sabe muito como ter mais. Porque o quê? Já tenho 5 casas. Já tenho isso, já tenho aquilo, materialmente está tudo aí. E agora? Mas como que eu faço para sustentar essa satisfação? Onde que vai se encontrar a satisfação? Através do amor. Porque o que acontece é, o que traz a nossa satisfação não é ter coisas, ou obter prazeres, ou obter reconhecimento. É o sentimento de amor, é amar e ser amado. É dar e receber num nível verdadeiro. É isso que nos traz a felicidade. Por isso que o egoísmo não proporciona isso. O egoísmo ele afasta o amor. Porque quanto mais a gente é egoísta, mais dificuldade a gente vai ter de amar verdadeiramente. Porque eu só vou amar o quê? Aqueles que fizerem exatamente aquilo que eu quero para a minha felicidade e para o meu bem. No momento que alguém deixar de fazer o que eu acho que é o certo, o que eu acho que é o bom para mim, já não te amo mais. Né? Então, no momento no qual você não é mais um objeto de prazer para mim, não te amo mais. No momento no qual você não faz mais aquilo que eu acho que você deveria fazer, você não é aquilo que eu acho que você deveria ser para a minha felicidade, eu não te amo mais. E qual é a consequência de não amar mais? Eu sofro cada vez mais. Então, no final, eu me encontro só, insatisfeito. E o que nos gera felicidade de verdade é amar, é compartilhar, é dar. Então, efetivamente, a atitude egoísta, ela só gera mais sofrimento. Abrir o nosso coração de uma forma sincera, possivelmente assim, mesmo com aquelas pessoas que a gente não conhece direito. No nosso dia a dia, isso vai cada vez mais abrindo. E tem a única advertência é cuidado porque cria dependência. No sentido que quando a gente começa a abrir o nosso coração de verdade é muito bom. Então a gente vai tendo isso e no final aquilo vai, e não é uma advertência negativa, na verdade é positiva, uma coisa maravilhosa. Okay? Porém, só um ponto importante junto com o amor. O próximo capítulo fala sobre sabedoria. A gente tem que gerar sabedoria. Porque amar muitos outros e ter muita compaixão sem sabedoria gera frustração. Que é a mesma frustração que a gente tem quando a gente é muito egoísta e não aceita a interdependência na qual a gente vive. Então, se eu acabo ficando frustrado porque as coisas não são como eu acho que elas deveriam ser para mim, de repente eu vou lá e eu quero a felicidade dos outros, e eu não consegui superar esse ponto, vou ficar frustrado porque as coisas não são para os outros como eu acho que deveriam ser. Né? Tá claro isso, né? Então é importante a gente também ter a sabedoria na qual a gente sabe reconhecer a interdependência na qual a gente vive, respeitar a interdependência na qual a gente vive, entender que a única coisa que a gente pode fazer, tanto para a nossa felicidade quanto para a dos outros, é interagir de uma forma saudável. Né? E com a sabedoria isso faz com que não tenha essa frustração e que não tenha o sofrimento. Mas eu não vou agora abrir agora o assunto da sabedoria, ok?
Mais um verso. Jikden dana tsewa kan yodan. Que a gente termina essa parte. Okay? Mais 2 versinhos a gente termina essa parte rapidamente. Jikden dana tsewa kan yodan. Jikden dunga chinye yogyurpa tekun daktu zimba lechungwa. Drechen teko dakla chishikcha. Dagni yonsu matangna. Dunga pongwar minute, chitar meni matangna, rekpa pongwar minushin. Qualquer que seja a violência que existe no mundo, e tanto medo e sofrimento como há, tudo isso surge do agarrar-se a um eu, da obsessão à própria autogratificação. Então, para que serve esse terrível demônio para mim? Toda violência, todo sofrimento que existe nesse mundo, ele vem do egoísmo, da obsessão à autogratificação. Eu quero fazer parte disso? Essa é a pergunta. Para que serve esse demônio para mim? Demônio é uma metáfora que é dada, algo que faz muito mal. Ok? Se eu não largar completamente o tal eu, ou seja, o egoísmo, não serei capaz de largar o meu sofrimento. Assim, se eu não acabar totalmente, assim como se eu não acabar totalmente com o fogo, não serei capaz de parar de ser queimado. Se eu quero acabar a queimadura, o que é ser queimado, o que eu preciso fazer? Apagar o fogo. Se não apagar o fogo, eu vou continuar sendo queimado. Se eu quero deixar de sofrer, eu tenho que apagar o fogo que gera o sofrimento. O sofrimento é ser queimado. O fogo qual é? O egoísmo. É como o que a gente faz, a gente quer parar de queimar e para isso a gente coloca mais lenha na fogueira. A gente coloca mais combustível. É o que a gente acaba fazendo com o egoísmo. Então, esses 2 versos são muito claros, eu vou ler eles mais uma vez. Qualquer que seja a violência que existe no mundo, e tanto medo e sofrimento como há, para pensar um minutinho só no sofrimento que existe nesse mundo. Na violência, não tem que ir longe, nessa cidade. Né? Se a gente começasse a expandir e pensar no sofrimento que existe, na violência que existe dentro das famílias, nas casas, no trabalho, nas relações na sociedade, na violência que existe nas ruas e todo o resto. Ok? A gente começa a expandir, observar a violência, o medo, o sofrimento. E se a gente observa um minutinho, a gente vai um pouquinho mais profundamente, a gente vai ver que tudo isso nasce do quê? Do egoísmo de todos os seres. Toda essa violência, todo esse sofrimento, ele nasce do egoísmo. E a pergunta é, por que eu vou ficar me agarrando a algo tão ruim? É como um demônio. É algo que gera tanto sofrimento. Por que eu vou ficar preso a isso? Eu quero fazer parte disso? Pessoalmente, não. Se eu não largar completamente esse demônio, se eu não largar completamente este eu, no sentido do egoísmo, não serei capaz de largar o meu próprio sofrimento. Da mesma forma, como se eu não acabar totalmente com o fogo, não deixarei de me queimar. Se eu quero verdadeiramente deixar de me queimar, se eu quero verdadeiramente deixar de sofrer, eu preciso acabar com o fogo, que é o meu próprio egoísmo. Então aqui tem 2 aspectos relacionados à sociedade, ao mundo no qual a gente vive. A gente vê todo o sofrimento que existe, a gente reconhece que esse sofrimento vem do egoísmo, a gente fala, eu não quero fazer parte disso. A gente olha para nós mesmos e a gente vê que no final das contas, se eu quero deixar de sofrer, eu tenho que parar de ter essa atitude. Porque todo o meu sofrimento nasce dele. Se eu quero deixar de queimar, tem que apagar o fogo. E não colocar mais gasolina no fogo. Não colocar mais combustível no fogo. Ok? A próxima parte que a gente vai ver, quando é amanhã? Tem aula? Quando é? Amanhã, do verso 136, ele começa muito bem. Como que eu faço, então, para eliminar o egoísmo?
Até aqui é entendendo a importância de eliminar o egoísmo. Gerar essa determinação forte. Aí a próxima parte é trocar o eu pelo outro. A meditação de trocar o eu pelo outro. Como que eu vou estar efetivamente eliminando o meu próprio egoísmo, gerando uma mente de mais amor e compaixão pelos outros. Ok? Então vamos fazer as dedicações por hoje. Chancho semcho rinpoche ma ke panam ke gyurchi ke pa nyampar me pa kongne kontu pelwar sho. Possa a preciosa mente da Bodhicitta, que ainda não nasceu, nascer e crescer. Possa aquela que nasceu não se degenerar e crescer para sempre. Chetsu lame kutse rapte namkara trile chochur gepada lo santembe drume sasumgi drove munsel tatu ne gyurchi nimo dele tsendele nime kuyande taktu delekpe kuncho sumgi Concho sumge trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Chashidele. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã.